O texto em que lemos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no versículo 1. Esse texto diz a palavra do Senhor que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. É importante compreendermos em que momento este fato sucedeu. Jesus havia morrido, havia ressuscitado. A igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, havia sido batizada com o Espírito Santo. Após a ressurreição, Jesus deixou uma palavra para a igreja. Ele deixou uma determinação para a igreja. Ele disse: eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A igreja estava em Jerusalém. A promessa que Jesus havia dito: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder, já havia sido cumprida. E agora Pedro e João subiam juntos ao templo, revestidos de poder. O Espírito Santo havia sido derramado. Línguas de fogo pousaram sobre a cabeça de toda a congregação, e eles começaram a falar noutras línguas. Diz a Bíblia que diante desse momento extraordinário, Pedro entrega uma primeira palavra e 3.000 almas são salvas. A igreja vivia um momento glorioso, onde vidas eram libertas, onde o poder de Deus transformava aqueles que se achegavam e que tinham acesso à palavra de Deus. Em meio a esta conjuntura, Pedro e João se dirigem ao templo. E diz a palavra de Deus que quando eles estavam entrando no templo, havia um homem que diariamente era levado até a porta do templo chamada Formosa. E aquele homem era coxo desde o ventre, isto é, ele nasceu coxo. Nada aconteceu para que ele nascesse assim, ele simplesmente já nasceu assim. E diz a Bíblia que quando Pedro e João estavam por entrar no templo, aquele coxo dirigiu-se a eles, estendeu a sua mão, pedindo uma esmola. Eu quero parar por alguns instantes para nós entendermos que nós como igreja vivemos um tempo de restauração. Esse tempo que se aproxima daquele que é o grande e glorioso dia do nosso Senhor. Em meio a essa conjuntura do derramar do poder de Deus nos nossos dias, em meio a uma igreja que está batizada com o Espírito Santo, em meio a uma igreja que foi revestida de poder, e a palavra poder na Bíblia, nesse texto, é a expressão grega dunamis. Daí vem o nome dinamite. O que Jesus disse para os seus discípulos é: fiquem em Jerusalém, porque eu vou fazer derramar sobre vós o meu Espírito, e quando ele cair sobre vós, for derramado sobre vós, será como uma dinamite dentro de vós. Pedro e João agora sobem ao templo de posse deste poder, do dunamis de Deus. Ali estava um coxo, e diz a palavra de Deus que estendendo a mão para receber deles alguma coisa, Pedro e João olharam para ele e disseram: prata nem ouro temos, o que nós temos é o dunamis de Deus. O que nós temos é uma dinamite, é o poder de Deus. Olharam para aquele homem e disseram: olha para nós. Certamente aquele homem não erguia a sua vista. Se Pedro e João pediram para ele erguer a sua vista, para olhar para eles, é porque aquele homem era um homem cabisbaixo.
Aquele homem era levado à porta do templo diariamente, e certamente aqueles que o levavam achavam que estavam fazendo o melhor que podiam para ele. O que eu quero dizer nesta noite é que existem muitos coxos espirituais. Nós não estamos falando de uma deficiência física, nós estamos falando nesta noite de uma deficiência espiritual. A mensagem hoje é: há muitos que se contentam em ficar à porta do templo e não entram no templo, isto é, não conhecem a glória de Deus. Ficam apenas à porta do templo, são levados até a porta do templo. Todos aqueles que estão à porta do templo eram pedintes de esmola. Eu quero dizer a você que entrou na igreja nesta noite: Deus não quer fazer de você um esmolé. Deus não quer fazer de você apenas um religioso que está à porta do templo, vendo as pessoas entrarem, mas a sua deficiência te impede de caminhar e de conhecer o poder de Deus. O coxo espiritual é aquele que não conhece o caminho, e Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. E há muitos coxos espirituais que infelizmente conhecem rótulos denominacionais, mas não tiveram experiência com o caminho. Conhecer Jesus é diferente de conhecer uma igreja, irmão. Eu não sei a qual igreja você pertence, e também não faz diferença, seja Maranata, ainda que seja, porque rótulo denominacional não vai te colocar de pé. O que esta igreja tem para te oferecer não é uma esmola. O que essa igreja tem para te oferecer nesta noite não é um convite para tornar-se Maranata, mas é um convite para conhecer o poder de Deus. Deus tem pressa em realizar sua obra na sua vida. Deus tem pressa em fazer de você um novo homem. Deus não quer que você seja simplesmente levado até a porta e não conheça a glória dele. Infelizmente existe um cristianismo que se contenta com esmolas. Infelizmente existe um cristianismo que se contenta com rótulos, com títulos, com projeções. E eu quero dizer que isso está muito longe do verdadeiro evangelho. A palavra de Deus diz que a astuta serpente, ela tem tirado do homem a simplicidade do evangelho. Evangelho é a coisa mais simples que existe. Evangelho é uma experiência com um Deus vivo. Evangelho não é simplesmente você estar à porta do templo sem conhecer o dono do templo. Pedro e João subiam juntos ao templo, e costumeiramente aquele homem era colocado ali. Costumeiramente alguns vão até um limite, mas não passam desse limite. Existe um limite entre ser religioso e conhecer o dunamis de Deus. Pedro e João disseram assim: olha para nós, nós não temos nas nossas mãos prata e ouro, mas infelizmente o cristianismo dos nossos dias, se fosse pregar essa mensagem, eles deveriam inverter a mensagem, dizendo assim: nós temos prata e ouro, mas não temos mais poder de Deus. As igrejas tornaram-se ricas de prata e de ouro, mas pobres do dunamis de Deus. É por isso que as pessoas entram nas igrejas, tornam-se religiosos, sem mudança de vida, sem vida transformada, sem vida mudada. Não adianta, meu querido, você estar aqui e você continuar sendo um coxo espiritual. Não adianta você simplesmente dizer: pastor, eu agora faço parte desta igreja. O convite que eu te faço não é fazer parte desta igreja, é entrar para ver a glória de Deus, é ter os seus pés e artérios firmados pelo poder de Deus, é conhecer a glória de Deus,
é conhecer o dunamis de Deus. Pedro olhou para ele e disse assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho esmola para te dar, eu não vou transformar você em um religioso. O que eu tenho, eu recebi quando língua de fogo pousaram sobre a minha cabeça. O que eu tenho, eu te dou. A igreja só pode dar aquilo que ela tem. A Bíblia diz: aquele que tem lhe será dado em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você entrou hoje na igreja e Deus tem algo a realizar nesta noite. O Senhor prometeu que hoje é um dia de restauração. Hoje é um dia de mudança de vida, mudança de atitude. Aquele homem, em um dia só, ele deixou de ser um coxo e um esmolé. A Bíblia diz que se pregamos Cristo para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isto é, somos um pedidor de esmolas. Todas as vezes que você entrar na igreja e a igreja começar a pregar, e o pregador começar a dizer que ele tem alguma coisa para te vender, uma chave de plástico, um tapete para você pisar em cima, olha, irmão, é Cristo para esta vida, é fazer de você um esmolé, mas Deus quer fazer de você conhecedor do dunamis dele, do poder dele, da graça que transforma, da graça que muda, da graça que te faz entrar no templo e não apenas ficar fora do templo. Infelizmente as igrejas estão repletas de pessoas, infelizmente, que nunca tiveram uma experiência com Deus. Nunca. Há crentes nos dias atuais que nunca tiveram uma experiência com o poder de Deus. Que evangelho é esse? Que cristianismo é esse? Que Deus operou no passado e não opera mais hoje? O que você está fazendo da sua vida, meu querido irmão? Não perca tempo. Não há mais tempo a perder. A igreja, esta igreja vai ser arrebatada. Em breve, a igreja fiel será arrebatada. Nós não estaremos mais aqui. Você tem noção disso? Você sabe o que isso significa? Que após o arrebatamento, a porta da graça vai se fechar. Não haverá salvação, porque o Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja, ele vai subir com a igreja. Não vai haver mais dunamis. Mas hoje a promessa está de pé. E eu quero ler o texto que a Bíblia diz. Pedro disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, porque nesse nome há poder. Em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, Deus vai transformar a sua vida e vai mudar o seu viver. Em nome de Jesus Cristo, você não vai mais até a porta do templo. Quando aquele homem foi receber o poder de Deus, diz a Bíblia que ele se levantou, porque Deus não fala com caído, Deus não fala com prostrado. Deus levanta o homem e o coloca de pé. Aquele homem se levantou sobre seus pés e artelhos, e ele entrou no templo. Ele nasceu assim. Ter nascido assim, qualquer um de nós pode nascer assim. Isto é, pastor, eu já nasci desse jeito, eu tenho esse tipo de problema na minha vida. O fato de você ter nascido de um jeito não significa dizer que você precisa permanecer do jeito que você nasceu. Mas eu sou assim desde pequeno. Eu nasci assim. Mas o poder de Deus transforma aqueles que já nasceram de um jeito. Pastor, eu não sei se tem jeito para mim. Eu te digo uma coisa: se o dunamis de Deus cair sobre a sua cabeça, você vai sair daqui diferente, irmão.
Prata nem ouro temos, mas o que nós temos nós vamos te dar nesta noite. Eu quero saber quem é que quer receber o que Deus tem para você. Uma coisa é você receber uma esmola. Esta noite não é noite de esmolas não, irmão. Nós não estamos aqui fazendo noite de esmolas. Nós estamos dizendo que Jesus Cristo, esse nome que está acima de todo nome, esse nome que é uma dádiva de Deus, neste nome há poder para libertar o pecador. Neste nome há poder para colocar o homem em pé. Neste nome há poder para mudar a sua vida, a sua história. Neste nome há poder para te libertar do pecado, para cravar aquilo que te amedronta, para te fazer entender que Ele já venceu todas as coisas e que Ele ressuscitou. A igreja está restaurada porque Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou para dizer à igreja: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. A promessa do Pai está sobre aqui, irmãos. Há uma promessa do Pai. E aqueles homens que entraram no templo disseram: o que eu tenho para dizer a vocês é: a promessa do Pai está sobre a minha vida, e o que eu posso te dar é o que eu recebi do meu Pai. Tem dunamis aqui nesta noite. Prata nem ouro tem, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus Cristo. Levanta-te e anda. Entra no templo. E aquele homem saltou, pôs-se em pé, andou e entrou no templo, andando, saltando e dando glória a Deus. Imagine que ele nunca tinha vivido isso. Não importa se você já tem uma igreja, já tem uma religião, não importa nem que você seja maranata, porque tem muitos maranatas que estão aqui, mas ainda não conhecem o poder de Deus, ainda não andam, são coxos. Às vezes alguns foram criados na igreja, mas nunca tiveram experiência com o poder de Deus. Eu quero convidar aqueles que querem ter a sua vida transformada. Os que querem ter a sua vida transformada hoje. O Senhor deu uma revelação dizendo que aquilo que Ele fez lá na nossa reunião, quando estávamos orando, Ele iria fazer muito além aqui neste culto. O Senhor disse que estaria operando um grande sinal aqui, e nós cremos neste sinal. Sabe por quê? Porque não há mais tempo a perder. A igreja vai partir, e se você quer partir com a igreja, Deus vai te colocar em pé para você andar no caminho. Essa noite é noite de restauração. Se não havia motivos para você louvar, aquele homem que estava do lado de fora do templo, cabisbaixo, sem olhar, apenas com a mão estendida, de repente Pedro disse: olha para nós. Ei, você que entrou na igreja, olha agora para essa igreja aqui. Olha para alguém que já foi revestido de poder. Olha para alguém que não está te oferecendo esmolas. Olha para alguém que está dizendo: em nome de Jesus Cristo, o Salvador eterno, Ele vai te colocar em pé. Ele tem poder.